Boa tarde, Rafael. Eu comecei a conhecer a Igreja Cristã Maranata, aqui do Estado do Espírito Santo, em 2006. Até então, eu não tinha conhecimento, conhecia a Maranata, que é do Rio de Janeiro, do pastor Brito, a qual eu conheço, que é um médico. Inclusive, a Igreja Maranata do Rio de Janeiro é mais antiga do que a ICM, a qual nós estamos nos reportando agora. Enfim, objetivamente eu conheci em 2006. Eu sou comunicador de rádio desde 84, sou oriundo do Rio. E eles descobriram o meu telefone, pediram informação, porque eles queriam um apresentador para fazer a abertura de uma grande reunião no Mineirão, é claro, em Minas Gerais, em 2006. E eles me contataram, entramos num acordo de prestação de serviço, eu como profissional comunicador, aceitei fazer esta abertura desse encontro no Mineirão, a grande reunião, onde basicamente eu fui contratado, cobrei um valor, não é, pelos serviços prestados, e ali fez o meu trabalho, né? Foi a partir deste momento que eu conheci a Igreja Cristã Maranata, onde eu quero aqui ressaltar que nesse momento onde eu conheci, fiquei num hotel, todos receberam bem o cumprimento dos jovens, a organização fantástica. Então, disso nós não temos realmente nada a que falar, pelo contrário, temos a elogiar. O comportamento, a discrição, a modéstia da maior parte é notória. Então, foi a partir daí que eu conheci a Igreja Cristã Maranata no ano de 2006, quando fui contratado para fazer a abertura da grande reunião no Mineirão. Boa noite. Respondendo a segunda pergunta, por que que eu decidi me desvincular da Igreja Cristã Maranata? Na verdade, se fizer uma busca na internet, vai estar lá a minha carta de desligamento em forma de gratidão pelo recebimento com que eles me fizeram, eu e minha família. Como eu falei na primeira pergunta, eu não conhecia a Igreja Cristã Maranata, não sabia. E como pastor, a gente estuda apologética, ou seja, qualquer tipo de doutrina que é contrária à doutrina bíblica. E a Igreja Cristã Maranata, muita gente não sabe que ela tem nas suas doutrinas pétreas cláusulas que são completamente contrárias à Bíblia, antibíblica. E isso eu passei a conhecer pelo período que eu estive lá, de 5 anos. Então, Jesus disse em João 5,39: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. E ao pouco tempo eu fui enxergando as doutrinas completamente equivocadas. Não são costumes, não são liturgias diferentes, não. São erros crassos, não é, que o servo de Deus não pode aceitar em hipótese alguma. Uma delas é a bibliomancia. Você tem que consultar a Deus para qualquer coisa e não orando, não tendo intimidade com Deus, mas simplesmente abrindo a palavra de Deus. Isso não é bíblico. O clamor pelo sangue de Jesus, né? O sectarismo, o exclusivismo, e o que não pode confrontar. Na verdade, o presbitério espírito santense é como um papa, né? É a infalibilidade do presbitério espírito santense. E grande parte dos obreiros, pastores, né, eles dizem, né, que o presbitério é infalível no que vem de lá. Isso é simplesmente surreal, não é? Então eu me desvinculei porque eu passei a conhecer mais aprofundadamente a Igreja Cristã Maranata, apesar do seu invólucro, da sua aparência, ter uma aparência muito boa, as pessoas são comportadas, mas assim temos outros grupos que nem cristãos são, comportados, têm ética, têm modéstia,
mas na verdade não são bíblicos, ou seja, não caminham somente para que Cristo seja o Senhor e Salvador. Então, basicamente, eu me desliguei porque as doutrinas pétreas da Igreja Cristã Maranata são contrárias à palavra de Deus. Exclusivismo, sectarismo, jarro de flor como amuleto, né? Você ter obrigatoriamente que orar voltado, olhando para o púlpito, isso um amuleto, é um sincretismo, isso não conta, e dentre tantas outras coisas, não é? Você não pode frequentar, você tem que praticamente abandonar a família. Eles fomentam que quem é o cônjuge não está na obra que eles chamam, né? A obra que eles dizem é a igreja, ou como se fosse um Deus. Então, observando essas coisas, eu pude atentar que ali era um lugar que aparentemente é cristão, mas na verdade nega Cristo e a sua eficácia e Deus sendo o único. E um dos maiores momentos que me chamou a atenção foi o dono da igreja, não é? Não é nem presidente, ele é o dono da igreja, que nós todos sabemos quem é o dono. Ele num telefonema e disse, me elogiando, que eu era muito bom de Bíblia, eu estava muito bem, mas que eu precisava agora conhecer doutrina de obra. Então, quando ele disse isso, a ficha caiu, né? Bom, se eu conheço a Bíblia, que para mim é regra de fé e prática e conduta, e para mim é suficiente para dissipar todas as trevas, sem preciso conhecer doutrina de obra, então logo a obra ou é um acréscimo ou é antagônica às doutrinas bíblicas. E a partir daí eu olhei com mais minúcia e entendi que se trata de um movimento manipulador, que alicia mentes, que escraviza, que aliena pessoas. Então, foi por esse motivo que eu saí da igreja. Eu, juntamente com a minha esposa, os meus filhos, por entender que ela usurpa a glória que só pertence a Cristo Jesus. Assim como ela, tem outras igrejas também contemporâneas que fazem isso, né? Usurpar a glória que só pertence a Deus, né? Querer ser a medianeira, mediar a salvação. Então isso é muito grave, é gravíssimo. Se os roubadores não herdam o reino dos céus, imaginam aqueles que querem roubar a glória de Jesus. Então, a aparência é interessante, liturgia é interessante, mas a doutrina, eles negam a Bíblia como um todo. É por esse motivo que eu saí da Igreja Cristã Maranata. A terceira pergunta a Rádio Manaim surgiu através de uma revelação de Deus? Para essa pergunta, eu só respondo João 8,44. Todo mentiroso é filho do diabo. Então, é mais uma mentira usando o nome de Deus em vão. Quando eu era pastor de uma igreja chamada Alvorada 2, aqui no bairro da Grande Vila Velha, e me chamaram para eu pastorear uma igreja na Praia da Costa. Eu disse que não, estava já enganjado na igreja, uma igreja de periferia, pessoas mais singelas, a qual eu me identifico mais. Aí o pastor que estava nessa igreja de Castanheiras, na Praia da Costa, me veio e me chamou para ir lá. Eu disse que não, já estava identificado com a igreja de Alvorada 2, e esse pastor foi ao dono da igreja Maranata e me solicitou lá. E num determinado seminário, eu fui chamado pelo dono da igreja. Ele disse que eu tinha que ir para lá, não é? Porque esse pastor fez a solicitação para mim, eu recusei, mas ele foi ao dono. E o dono exigiu que eu fosse para lá. Enfim, já estava próximo da minha saída, né, do meu desligamento, só faltava o momento certo para eu me desligar. E no culto de despedida, né, aí vão sempre pastores de outras igrejas da região, ali 6, 10 pastores, e nessa saída, nesse culto de despedida em Alvorada 2, aí pessoa se levantou dizendo que Deus havia revelado que o pastor Samuel França de Santana tinha que sair daí e tinha que ir para outro lugar. Ou seja, eu estou contando esse fato para ilustrar as mentiras descabidas que eles usam em nome de revelação. Porque
Porque se diz que revelou, quem que vai refutar a revelação, não é? E quando o primeiro culto, quando eu fui empossado na igreja de Castanheiras, em Praia da Costa, da mesma forma, levantou-se, né, um pseudo-profeta, começou a falar que Deus que tinha preparado o meu lugar ali para eu estar ali pastoreando, não é? E pura mentira, pura invenção. Então eu estou dizendo este de centenas e milhares de fatos que eles usam que foi revelação, Deus revelou o nome da criança, ou Deus não revelou. Então, só para ilustrar essa questão de a Rádio Manaim surgiu através de uma revelação. Mentira descabida, mentira do diabo. Por quê? Eu sou profissional do rádio há 35 anos. Eu comecei no Rio de Janeiro, trabalhei lá nas grandes empresas do Rio e até hoje eu milito na rádio e eu agradeço muito a Deus por essa profissão que Ele me deu. Então a rádio surgiu porque eu milito na área. Era a Rádio Clarim, e depois que o pastor Clarice Ribeiro teve um problema grave, né, de pecado, ele foi excluído da igreja, e nós, por Clarim e Clarice estarem muito interligados, nós resolvemos mudar o nome para a Rádio Trombetas, não é? Mas a rádio sempre foi do pastor Samuel França de Santana, está no CPF dele, está no nome dele, marcas e patentes está no nome dele, enfim. Na verdade, a Rádio Manaim surgiu porque eles tentaram usurpar, como fizeram, estão tentando até hoje, já perderam em 3 instâncias, porque eles quiseram, de qualquer maneira, calar a minha boca. Eles queriam fechar a minha boca para que eu não refutasse com maneira muito simples, de maneira simples, as doutrinas que eles pregam para os incautos, para os indoutos, não subeliciados. Mas lá tem pessoas maravilhosas, inteligentes, sinceras e honestas. Mas todos que estão lá, sendo inteligentes, sendo doutores ou indoutos, estão sinceramente enganados. Então, essa história que a Rádio Manaim surgiu de uma revelação é mais uma mentira, uma hipocrisia, uma falsidade, porque a história não é essa. A rádio surgiu para que eles, né, os membros da Igreja Cristã Maranata, a grande massa, não continuasse ouvindo a verdade que é pregada na Rádio Trombetas, a qual eu estou lá administrando já há 11 anos. Na verdade, eles queriam disseminar, como fazem isso, disseminar as suas doutrinas equivocadas, antibíblicas, como fazem até hoje. Tem questões terríveis, 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 e vivem inventando. Na verdade, é uma mente carnal, uma mente demoníaca, eu posso afirmar isso, porque se opõe à Bíblia, e se opõe à Bíblia, se opõe a Cristo. Então, são construções humanas que eles querem disseminar. Então, quando nós abrimos a boca para falar a verdade, eles tentaram de todas as formas calar a nossa boca. Para quê? Para não perder membros, não perder receita. O que hoje é feito, estão desesperados. Então você vê o contrassenso, não é, de tudo que eles pregavam alguns anos atrás, que não vai para a mídia. Eles contrataram uma empresa de marketing, uma agência de publicidade, uma marqueteira política, não é, para dar um up, não é, na marca, não é, no nome, né, da igreja, porque a igreja ficou muito maculada, né? A questão de desvio de verba, né, que segundo o Ministério Público ocorreu, quero entrar no mérito, isso é o de menos, porque o roubo, o desvio de verbas, né, é do ser humano. Acontece em todas as denominações, lamentavelmente, o que não era para acontecer, mas onde tem ser humano, existe falha, erro e pecado. Mas a questão maior é a doutrina. Por quê? Porque eu creio em Mateus 23:15, que está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis céus e a terra, para fazer um prosélito, e depois de ter feito um prosélito, esse prosélito passa a ser digno do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. É pensando nisso que até hoje eu não me calo, não só para esta seita falsa, mas para todas as outras seitas falsas ou para aquelas
que passam a se desviar da verdade, que é a palavra de Deus. Espero ter contribuído. Se ficar alguma dúvida, estamos aqui para contribuir. O nosso abraço em Cristo Jesus.